Nós já vimos em conversas anteriores que o discipulado de Cristo exige uma decisão. Quando o Senhor nos chama para o discipulado, é necessário que nós tomemos uma posição que determinará todas as outras decisões que nós vamos tomar ao longo de nossa vida. Se decidimos por seguir a Jesus, essa decisão tem que impactar todas as demais decisões da vida. Porque a partir desse momento, tudo o que nós fizermos, tudo o que nós pensarmos, tudo o que nós sonharmos e planejarmos da nossa vida tem que estar debaixo desse objetivo maior, que é sermos como Cristo, algo que está embutido em aceitarmos o seu chamado ao discipulado. O apóstolo Paulo é um desses grandes exemplos de que o discipulado consiste em uma renúncia. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele conta um pouco de o que significou para a experiência pessoal dele ter seguido Jesus e ter aceitado o seu convite ao discipulado. Ele escreve lá no capítulo 3 o seguinte: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele passa a contar toda a sua história dentro da formação judaica. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E daí vem a grande virada na vida de Paulo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo nos diz com essas palavras deveria ser para nós um conhecimento, uma sabedoria de vida de valor inestimável. Por quê? Porque ele nos ensina com isso que seguir a Cristo consiste necessariamente em primeiro perder alguma coisa. Não tem como seguir a Cristo levando para o discipulado de Cristo tudo aquilo que anteriormente era valor para nós. Paulo, com toda a sua trajetória dentro do judaísmo, com todo o seu orgulho de ser um hebreu, um verdadeiro hebreu, pertencente à tribo de Benjamim, e no que diz respeito ao cumprimento da lei, ser um judeu irrepreensível, isso significa: eu era, de acordo com a lei de Deus, um homem completamente segundo a vontade de Deus, até que ele se encontra com Cristo, até que ele ouve o Cristo chamando para ser o seu seguidor. E diante deste conhecimento de Cristo revelado a Paulo, é que Paulo passa a olhar para si, para olhar para o seu passado, para olhar para a sua conduta e perceber que ele não era tão irrepreensível como ele achava que ele era. E que ele dependia, precisava da graça do Senhor revelada na salvação que há em Cristo Jesus. Por isso, por causa deste conhecimento de Cristo Jesus, é que Paulo diz que ele perdeu todas as coisas. Foi por Cristo que ele perdeu todas as coisas. Nós não podemos nos enganar. O discipulado de Cristo exige um preço. O discipulado de Cristo é a graça de Deus que nos chama, sem dúvida nenhuma. Mas essa graça é o que cobra de nós o preço da renúncia. Existem coisas na vida de todos nós que precisam ser renunciadas. Existe a nossa própria vontade acima de todas as outras coisas que precisa ser renunciada. O discipulado de Cristo consiste em uma morte diária do nosso eu, para que Cristo de fato apareça em nossa vida, cresça em nós, até que possamos dizer que já não somos nós quem vivemos, mas Cristo que vive em nós. O discipulado consiste em renúncia. Tome um tempo da sua vida, separe um momento especial, talvez semanal, talvez mensal, mas um tempo de qualidade, onde você possa fazer uma avaliação como Paulo faz da sua própria vida.
Será que eu, de fato, por Cristo, tenho perdido todas as coisas? Ou será que em Cristo eu ainda estou buscando meios para conquistar algumas coisas pessoais, de acordo com os meus antigos valores, de acordo com os meus antigos projetos? Reflita sobre isso e até a nossa próxima conversa.